Esse assunto, ele é um assunto muito profundo e o estudo dele é bastante demorado, porque são muitos aspectos do Espírito Santo que nós precisamos abordar para compreender bem essa questão. Mas o que eu vou passar para vocês hoje é a aula inicial que eu costumo dar, é uma aula curta, mas que aborda superficialmente todos os assuntos, para que as pessoas comecem a pensar com mais profundidade nesse assunto que é tão importante para a nossa vida. Esse é um assunto também que provoca muitas reflexões pessoais e geralmente vem acompanhado com muitas mudanças pessoais. Sempre que nós trazemos esse assunto, a nossa equipe experimenta muitas transformações. E eu espero que vocês também, que estão me ouvindo, possam vivenciar muito mais do que conhecer em termos intelectuais ou de informação. Eu penso que o estudo do Espírito Santo é essencialmente para ser vivido. É isso que eu desejo para vocês. Vamos então entrar no assunto. Vai chegar um dia em que nós estaremos ascensos. E quando esse dia chegar, nós vamos perceber que nós estamos na plena posse de todas as nossas conquistas de vidas e mais vidas, desde que iniciamos nossa jornada da matéria. Se nesse dia nós olharmos para nós mesmos, nós não nos veremos como somos agora. Nós nos veremos como o conjunto de todas as nossas conquistas em todas as vidas que tivemos. Ora, então, você imagine a grandiosidade disso. Tudo que nós estamos tecendo de perfeito, vida após vida, está agora reunido. Eu não serei mais a Fátima apenas, mas a totalidade de todas as personalidades que eu usei ao longo de centenas e, quem sabe, milhares de vidas, para me tornar quem eu sou de verdade. Eu terei a aparência de um ser completo, porque todas as minhas partes estão agora reunidas. Eu estarei na posse de todas as conquistas que eu fiz, em todos os raios, em todas as casas e signos do meu relógio cósmico, tudo estará reunido. Quem olhar para mim nesse dia não vai me reconhecer como a Fátima. Como exemplo, você imagine quem conviveu, por exemplo, com Lanello em vida. Certamente ficaria perplexo se o conhecesse no estado ascenso. Porque talvez vá procurar no estado ascenso Lanello, mas não vai encontrar Lanello, vai encontrar um ser que reuniu em Deus todas as suas conquistas de vidas e mais vidas. Se veria à frente com um ser muito grandioso e completo, do qual Lanello era apenas uma pequena manifestação. Na nossa vida atual, nós temos condição de manifestar apenas uma pequena parte da nossa essência. Dadas as condições da vida na Terra, os limites da nossa expressão são muitos, e isso faz com que seja impossível para nós, humanos, nesse estágio de evolução que acontece no planeta Terra, expressarmos toda a nossa divindade, que é tão imensa que não cabe para se expressar no corpo de homem, como atualmente nós temos. Os nossos anseios de Deus são ilimitados e não serão satisfeitos enquanto estivermos por aqui, nos limites da matéria deste planeta. No entanto, nós temos na nossa presença Eu Sou a totalidade do potencial divino, todo o potencial. Nós temos um corpo causal que é grandioso, onde depositamos os valores eternos que conquistamos nas nossas vidas. Nele nós temos todo o potencial que foi manifestado. Então, por um lado, na nossa presença Eu Sou, nós temos a essência divina do nosso ser, todo o potencial, e no nosso corpo causal nós temos aquilo que foi manifestado ao longo de muitas vidas e que foi manifestado na perfeição. Então, nós podemos dizer que no nosso corpo causal nós temos um imenso reservatório de luz. Desse imenso reservatório de luz acumulado ao longo de vidas e mais vidas, gigantesco, desce uma pequena parte para o nosso ser em encarnação. O nosso Santo Cristo pessoal dosa a quantidade de luz que deve estar disponível para o uso do nosso ser externo.
Essa quantidade de luz que desce é justamente aquela que vamos qualificar na nossa vida. E à medida que vamos qualificando aquela luz com perfeição, mais e mais luz é liberada pelo nosso Cristo pessoal. E dessa forma é que vamos tecendo o nosso corpo solar imortal. Eu gosto de imaginar, quando eu penso nessas coisas, eu faço uma comparação com uma talentosa tecedeira de tapetes. Ela pega a matéria-prima, que é o fio, imagina um desenho e vai tingindo e depois armando toda a trama do tapete. Ela pode criar o que quiser, já que o fio permite todo tipo de desenhos e cor. Mas é ela quem decide qual a cor do fio e qual o desenho que ela vai fazer. Agora vamos imaginar que essa talentosa tecedeira tem um jeito de fazer tapetes que é o seguinte: ela vai tecendo, mas não vai vendo o tapete que ela já teceu. Ela nunca vê o resultado do seu trabalho. Dia após dia, ela vai imaginando o desenho e tecendo, com muita beleza e perfeição, mas por uma mágica o tapete fica invisível a ela. Ela só vê a parte que está tecendo no momento. Entretida em tecer aquela parte, ela não percebe o quanto já fez. Mas o Senhor, aquele que deu os fios, fica observando tudo. E um dia ele dirá: ó talentosa tecedeira, vejo que seu tapete está completo, tão maravilhoso e divino, que considero uma obra-prima. Vem, contempla sua obra. Você se revelou completamente nela. Bom, com isso, o que eu estou explicando é sobre a tecedura do nosso corpo solar imortal. Porque é isso que nós fazemos dia após dia. Lá no céu, nosso tapete vai se completando e a gente fica sem saber a hora em que ele estará completo. Porque hoje nós só sabemos tecer aquela parte do momento. Quem sabe o tapete já está por um fio. Só vamos saber quando ele estiver completo. E é neste ponto que eu digo que temos um tesouro no céu e mal sabemos dele. E nós já tecemos muito, e este tesouro está lá, no nosso céu. Bom, em decorrência dos nossos limites e dos limites da matéria, na Terra nós não conseguiremos manifestar tudo que somos no Espírito. Não individualmente. Mas aí é que está o grande segredo celestial. Nós conseguiremos ir além dos limites que o ser individual consegue ir, se nos unirmos uns aos outros e formarmos o corpo místico de Deus na Terra. Vamos imaginar um corpo. Nele nós temos mãos, pés, cabeça, boca, cérebro, pulmão, etc. Cada parte faz o seu trabalho, aquilo que lhe é próprio. Se cada membro do corpo fizer o que lhe é próprio, o corpo como uma unidade funcionará perfeitamente e estará completo. Se você olhar apenas para os pés, vai talvez achá-lo muito limitado, porque ele não é capaz de ver, nem de falar, nem de pensar. Mas se você olhar o corpo todo, vai ver que tem uma parte para ver, tem uma outra parte para falar, tem uma outra parte para pensar, e que os pés são aqueles que andam, que fazem o corpo andar, e que o olho, por exemplo, não consegue andar, mas o olho consegue ver. Então, na Terra, nós somos parte de um todo. O corpo místico de Deus na Terra. E uma reflexão é essa: nós nos perguntarmos qual é a parte que eu faço neste corpo. O que me é peculiar? Será que eu posso fazer tudo? Não. Nem os mestres ascensos, que aparentemente nós diríamos podem fazer tudo, eles fazem tudo sozinhos? Não, eles fazem em conjunto. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Embora todos possam fazer tudo, eles compartilham o fazer. Você vê um Moria fazendo uma determinada coisa e Saint-Germain outra coisa. Você não vê Saint-Germain fazer tudo. Ele compartilha com seus irmãos ascensos
essa oportunidade do serviço. Se eles no céu fazem isso, eles estão dizendo para que na terra também façamos. E quando nós compreendermos isso, nós estaremos compreendendo a natureza do amor. E é atributo do verdadeiro amor a comunhão, a entrega incondicional de si ao ser amado, a partilha de todo o seu ser. Essa ligação com todas as partes do corpo místico nos dá a posse de uma totalidade que não nos é permitida ter, a não ser dessa forma. Ou seja, sozinhos seremos pouco. Unidos uns aos outros, seremos muito. Unidos ao corpo místico de Deus no céu, seremos tudo. Esse é o grande segredo para alcançarmos na terra a completude, através do amor e da unidade uns com os outros. Bom, com essa introdução, nós podemos agora falar sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Nós normalmente ouvimos falar que o Espírito Santo desce, né? Nós cantamos aquela música tradicional da cultura brasileira, A Nós Descei, Divina Luz, e outros cantos lindos ao Espírito Santo, todos usam esse termo descei. Então ouçam, Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? E por que se diz que ele deve descer sobre nós? Segundo o ensinamento da Grande Fraternidade Branca, que está presente nas religiões e em vários outros lugares na Terra, nós temos um tesouro no céu, um reservatório de energias divinas, perfeitas e grandiosas, tecidas ao longo de muito, muito tempo. Os mestres ascensos dizem que essas energias estão disponíveis. Elas podem ser ativadas, podem ser invocadas. Ora, o que acontece se uma pessoa bem limitada, externamente, invocar a descida da luz que está acumulada no seu corpo causal? Aquela luz que ela teceu e que se tornou invisível. Se a sua prece for atendida, grande parte dos dons que ela tem acumulados no céu descerão sobre ela. E ela, repentinamente, talvez, ficará cheia do Espírito, sábia, conhecedora de muitas coisas, repleta de muitos poderes que até então ela nem sabia que tinha. Ela poderá fazer curas, falar línguas, falar com muita inteligência sobre coisas que não estudou convencionalmente, saberá o passado, o futuro, terá conhecimento, terá o dom da fortaleza, etc. Na verdade, ela tinha tudo isso guardado no seu corpo causal e agora que as esferas do corpo causal desceram, foram ativadas, ela pode usar todo esse tesouro. O seu espírito santificado estará se manifestando. Ela ficará diferente. Para quem está olhando, pode parecer nem ser a mesma pessoa por alguns momentos. Então, nós ficamos sabendo dessa forma que os discípulos fiéis podem receber a ativação de uma ou mais esferas do seu corpo causal. Essas esferas que existiam, mas não se manifestavam no mundo externo, agora descem e agem sobre o ser externo, se manifestam. É essa descida que nós conhecemos como a descida do Espírito Santo. A luz que somos se manifesta, pelo menos em parte, em alguns momentos, embora devesse ser sempre. Quando o Espírito Santo desce, ocorre uma liberação de uma qualidade desse espírito, ou mais de uma. Então, a pessoa manifesta valores, palavras, condições, poderes, que no seu estado normal não seria capaz de manifestar. Para um observador, pode parecer que ali está uma outra pessoa,
porque essa pessoa está fazendo coisas que não faria no seu estado normal. Então, normalmente, fala-se que a pessoa foi tomada pelo espírito, arrebatada, e passou a fazer coisas que não são da natureza humana fazer. Pelo menos, essa é a forma de um observador comum. No entanto, essas novas coisas que a pessoa faz são apenas pequenas demonstrações do que o espírito é capaz de fazer. É como se uma cortina fosse ligeiramente aberta e parte da paisagem deslumbrante que sempre esteve ali entrasse pela janela, banhasse de beleza e luz dentro da casa e fizesse parte dela, ainda que por instantes. Como um portal que se abriu, deixando ver o que estava oculto. Por um momento, o céu é visto e pode-se contemplar as infinitas possibilidades de que o espírito é capaz. É como se uma ponte fosse erguida para permitir o fluxo entre uma margem e outra do mesmo rio. A descida do Espírito Santo pode se dar aos poucos, ou em arroubos repentinos, com grande força ou suavemente. Pode ser permanente ou esporádico. O Espírito Santo pode ir descendo de forma tão suave e gradual que a própria pessoa tem a sensação de que está crescendo aos poucos, naturalmente. Nesse caso, o Espírito Santo aguarda que o cálice da pessoa vá se abrindo aos poucos e, à medida que ele se abre, o Espírito o preenche. A outros, o Espírito prepara na reserva, no silêncio, e repentinamente, quando o momento é chegado, o Espírito desce com grande ímpeto e força. A pessoa já estava preparada. O Espírito pode descer num único momento ou em vários momentos e pode ser algo permanente. Conforme nós vamos ver mais à frente, há muitos exemplos através dos quais nós percebemos que o Espírito Santo se manifesta em cada um de uma forma peculiar. Quando o Espírito Santo desce, traz ao discípulo qualidades que normalmente a pessoa talvez não manifestasse, como a intrepidez, a certeza, a determinação, o destemor. E os dons que ele concede manifestar são como o jorrar de águas volumosas, que não têm barreiras que as impeça de fluir. A pessoa que nesse caso já aceitou ser conduzida sem restrições, não recua quando a torrente desce, não se amedronta diante da intrepidez dessas águas, apenas lhe dá passagem, oferecendo-lhe o cálice. Essa torrente avassaladora do Espírito, tendo recebido o aceite do discípulo, fala pela sua boca, cura através das suas mãos, profetiza, fala. Então o Espírito move a pessoa, guia seus passos, conduz suas ações, conduz a pessoa como se ela fosse uma pluma, levada pelo vento do Espírito. As línguas de fogo, que foram vistas pelos apóstolos em Pentecostes, mostram que o Espírito Santo é um fogo ardente, que desce em chamas, paira sobre o discípulo e o toca. Ao se manifestar, o discípulo é tocado pelo fogo, é tomado pelo fogo, algo imperativo, e sente certeza sobre o que deve fazer ou dizer. O Espírito Santo, para quem não existe tempo nem espaço, que move-se através deles, está presente em tudo e em todos. Tudo sabe, tudo vê, e conhecendo tudo, move-nos segundo a sua santa vontade. Vai onde quer e determina coisas que, para serem feitas a partir de conhecimentos que nós, na nossa condição normal, não compreenderíamos. No caso, o Espírito faz acontecer porque ele tem uma visão ilimitada
das coisas, do passado e do futuro. E quando somos conduzidos por Ele, muitas vezes nós não sabemos exatamente o alcance das nossas ações. Muitas vezes nós fazemos aquilo que nos é intuído. E só muito lá na frente nós vamos saber no que deu aquilo, se é que vamos saber. Porque o espírito que toca a pessoa, ele vem e obedientemente nós sentimos aquele ímpeto nos levando, mas nós não conhecemos muitas vezes toda a profundidade do significado da sua moção. Há duas condições para que o Espírito Santo desça sobre o discípulo. Primeiramente, os dons são liberados quando há algo a fazer. Ou seja, o Espírito Santo não é dado quando os interesses da pessoa são individualistas, pessoais, está sempre ligado a uma missão. Há que se levar em conta o outro, o serviço abnegado em favor do outro. E por isso a primeira condição é o estado de amor, no qual a pessoa precisa estar. A natureza do Espírito Santo é o amor. E justamente porque o Espírito Santo é o amor, quando ele desce, ele o faz numa comunidade ou para uma comunidade. As manifestações do Espírito Santo geralmente são coletivas. E mesmo quando externamente isso não acontece, está acontecendo, na verdade, num plano maior. Por exemplo, o Espírito Santo pode descer sobre uma comunidade de discípulos que estão em cidades diferentes, porém unidos por um mesmo propósito. O Espírito Santo leva em conta para descer o amor e a comunidade. Dessas duas coisas derivam outras, como o serviço ao outro, a unidade a partir dos dons, etc. Nós vemos também que quando ele desce, o faz de forma que várias pessoas sejam depositárias da sua luz. Por exemplo, uma recebe o dom da sabedoria, a outra recebe a condição de ministrar a cura, a outra recebe o dom do discernimento, a outra o dom da palavra, etc. E se nós juntarmos todos esses dons, nós temos a completude, a qual me referi no início dessa palestra. A forma de sermos completos em vida, nessa vida terrena, é nos unirmos uns aos outros. O que equivale dizer que o amor é que nos torna perfeitos e plenos. Sem ele seremos sempre limitados e pequenos. O Espírito Santo desce quando o nosso coração está em estado de amor. Isso tem implicações muito práticas. Implicações muito cotidianas. Nós precisamos aprender a nos unir uns aos outros para experimentar o sentimento de estarmos completos. Isso é fundamental para que o corpo místico de Deus na Terra esteja completo e que a unidade inicial seja resgatada. Mas precisamos ser capazes de fazer isso na prática, e a prática relacionada a esse estudo do Espírito Santo é algo que só se faz na comunidade. Não é algo isolado. A descida do Espírito Santo mais conhecida é o que aconteceu em Pentecostes. Pentecostes, originalmente, era uma celebração judaica, na qual se oferecia a Deus os melhores feixes da colheita. Era uma festa alegre, quando as famílias se encontravam e partilhavam o que tinham com os necessitados. Mas o que aconteceu naqueles dias com os discípulos de Jesus? Jesus já tinha falado que derramaria sobre eles o seu Espírito. E também tinha dito: é preciso que eu vá para o Pai, para que o Pai possa derramar seu Espírito e vivificar a terra. Bom, por ocasião de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam reunidos, veio do céu um estrondo, como o vento que soprava impetuoso, e encheu a casa onde estavam. Então eles viram aparecer
como que umas línguas de fogo, e pousar sobre cada um deles. Imediatamente ficaram cheios do Espírito. Antes desse episódio, os apóstolos demonstravam comportamentos de pessoas comuns. Tinham dificuldade de entender o reino invisível do qual Jesus falava. O significado da cruz ainda não tinha sido entendido por todos. Jesus estava só, na agonia, suando sangue, e eles, os apóstolos, dormiam, ao invés de estarem ao lado do Mestre. Quando Jesus foi aprisionado, muitos deles fugiram e negaram conhecer o Mestre. No dia seguinte ao da cruz, as esperanças dos apóstolos estavam apagadas. Eles não entendiam nada do que se passou. Estavam tímidos e amedrontados. Mas, depois de Pentecostes, eles reapareceram, os apóstolos, transfigurados, pregando com ousadia, testemunhando o que viram e ouviram de Jesus. Nada os detém, estão corajosos. Em nome de Jesus operam milagres, curam enfermos, ressuscitam os mortos. Basta a sombra deles sobre os doentes para fazê-los se curarem. Prodígios, comunidades se formando em toda parte. E o que nós vemos? Homens que eram rudes e até mesmo medrosos, alguns, e no entanto agora são inteligentes, argumentam com propriedade, falam muitas línguas. Era a ação do Espírito Santo para iniciar uma era. Jesus podia tudo, mas vejam, ele não quis completar sua missão. Ele deixou que eles, os homens do povo, a completassem, dando assim a maior demonstração da natureza do Espírito Santo que estava nele. Ele queria a formação do corpo místico, a formação da comunidade. Podemos ler no Atos dos Apóstolos como foram os primeiros tempos após o Pentecostes. A ousadia com que os discípulos se lançavam à missão, a firmeza com que falavam dos ensinamentos de Jesus. Isso nos faz refletir sobre o momento que estamos vivendo, que é o início da Era de Aquários, sobre a necessidade de invocarmos o Espírito Santo para que a luz dessa era seja estabelecida sobre a Terra. Nós vemos, portanto, que o Espírito Santo é revelado como uma força divina que transforma as personalidades humanas para torná-las capazes de gestos heróicos, extraordinários. Tais gestos são destinados a confirmar o povo na sua vocação. Após o Espírito Santo descer sobre uma pessoa, ela é transformada e torna-se apta para cumprir a sua missão. Os dons do Espírito Santo, alguns falam em 7 dons, outros falam em 9, tem todo um estudo a respeito disso, que não vem ao caso agora, mas fala-se dos 9 dons que foram passados através da carta de São Paulo aos Coríntios, que é a fé, o dom de curar, o dom do discernimento dos espíritos, falar em línguas, interpretar línguas, dom da profecia, dom de operar milagres, dom da ciência ou conhecimento, dom da sabedoria. E a Igreja Católica, o cristianismo em geral, falam também que os 7 dons são sabedoria, inteligência, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor. Além desses, os cristãos falam dos carismas do Espírito Santo, que são várias virtudes que eles dizem serem complementares. Mas, numa compreensão mais ampla, nós podemos ver que os dons do Espírito Santo não são 7 nem 9, mas infinitos. Os dons do Espírito Santo são infinitos. As virtudes que temos acumuladas no nosso corpo causal são infinitas. Infinitas em quantidade, infinitas em qualidades. Estão disponíveis para o homem essas infinitas possibilidades. Falamos em dons do Espírito Santo. Se pensarmos na nossa presença eu sou e no nosso corpo causal, onde estão todos os atributos dos 7 raios e dos raios secretos, vemos então infinitas qualidades divinas, umas latentes
em potencial, outras já manifestadas, mas ocultas, e outras manifestadas. São infinitos dons. Vamos ver agora alguns pequenos trechos de algumas falas de São Paulo aos Coríntios. Eu vou ler apenas pequenos trechos e depois um trecho também de Lanello. Ouçam que maravilha. Ele diz: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo é Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo. Em vista do bem comum, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro falar em línguas, a outro interpretar as línguas. Todas essas coisas as realiza o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ainda assim, os membros do corpo que mais fracos nos parecem são necessários. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Bom, nós temos aí então umas citações magníficas de São Paulo, explicando a natureza do corpo místico de Deus. Vamos ver agora as citações de Lanello. Ele diz: o amor é a condição para que se conheça o Espírito Santo. O requisito supremo para a recepção do Espírito Santo é a alegre comunhão e o fluxo de amor entre os membros do corpo de Cristo. Compreendeis quais são os dois fatores essenciais para receberdes a chama? O primeiro é uma entrega sem restrições. O segundo é uma aceitação sem restrições. A cada um dos discípulos é dado um dom do Espírito Santo. Isso ocorre quando o Espírito Santo ativa em cada um deles um aspecto específico do corpo causal. Isso é comunicado por decreto divino, como uma dispensação de luz, uma pérola descendente de grande valor, que explode na consciência, ilumina a mente. Mas um só é o Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme quer. Tem mais algumas coisas interessantes para nós conhecermos sobre o Espírito Santo, que eu vou falar bem por alto, mas que talvez seja importante para você. Disse que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, nós sabemos que o Pai é a origem, a essência, o início, o poder, o azul. O Filho é a palavra, o verbo, o fruto da essência e da manifestação, o Cristo, o dourado, a sabedoria. O Espírito Santo é o derramamento do Espírito, o rosa, o amor. E a mãe, que está fora da Trindade, mas que forma com a Trindade a quadratura, é a manifestação, o branco. O Espírito Santo, ao ser derramado, traz o Espírito sobre a matéria, gerando o Filho muito amado. No hinduísmo, o Espírito Santo é conhecido como Shiva. Nós temos a Trindade hindu, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Os símbolos do Espírito Santo são o fogo, as línguas de fogo, o sopro de fogo, o vento que sopra em toda parte, impetuoso ou suave, que ninguém vê e que, no entanto, age com força. A pomba,
As duas asas da pomba são como duas línguas de fogo unidas no centro. As línguas bipartidas de fogo, vistas em Pentecostes, são as chamas gêmeas de Alfa e Ômega. Bom, falando no símbolo do Espírito Santo, vocês que conhecem a imagem da presença eu sou, do eu divino, aquela que normalmente é muito divulgada, vocês veem a presença eu sou, o corpo causal, na parte superior da figura, vocês veem na parte de baixo o eu humano envolto na chama violeta. No centro, vocês veem o Cristo pessoal e vocês veem também uma pombinha. Vocês observam que essa pombinha está no centro, um facho de luz que desce do centro da presença para o coração do homem. Essa pombinha, ela tem duas asas, um biquinho apontado para baixo, está na posição de descida. E aí vocês vejam o símbolo do Espírito Santo perfeito, que o cristianismo adotou na forma de uma pomba. E como é perfeita essa alusão que se faz ao Espírito Santo como uma pomba. Porque se você precisa expressar a descida de uma luz, talvez você buscasse um símbolo. E o símbolo de uma pomba expressa perfeitamente a descida. Você olhe para uma pomba descendo, você observa, ela está expressando que algo está vindo sobre o ser. Então esse é o símbolo mais comum do Espírito Santo. Uma outra informação sobre o Espírito Santo que é muito comentada é a que diz que o Espírito Santo é o Santo Consolador. Eumória explica que quando um ser ascende a Deus, o Espírito Santo desce para preencher o vazio deixado na terra. Ele diz: a lei exige que quando o Filho de Deus retorna a ele, deixa com seus discípulos que estão prontos o Espírito Santo. Assim, o cálice eucarístico da hierarquia é partilhado de novo com as crianças de Deus que ainda habitam no Vale da Transformação. São palavras de Eumória explicando o significado de ser o Espírito Santo, o Consolador. O ser cósmico que representa o Espírito Santo na Terra é o mestre ascenso que ocupa o cargo de Mahashohan. E as palavras que expressam a ação do Espírito Santo e que devemos falar delas nos nossos decretos, invocações, chamados, são: derramou-se sobre, desceu sobre. Nós podemos dizer: fulano foi arrebatado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, ficou repleto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Uma outra informação é que os mestres ascensos relacionam o Espírito Santo com a onipresença de Deus. Isso dá uma grande reflexão que não é oportuna no momento, mas muito interessante para se pensar. Fala-se também em unção do Espírito Santo. O rito de unção consagra, quer dizer, torna sagrado. Isso quer dizer que a pessoa que é ungida fica marcada pelo Espírito, que a reveste de uma energia incomum para que ela realize uma missão. Os profetas, juízes e reis citados no Antigo Testamento recebiam vários dons do Espírito Santo e vários deles eram ungidos. Uma outra informação interessante é que João Batista recebeu o Espírito Santo 3 meses antes de nascer. Todas essas coisas que estou dizendo muito por alto podem provocar em vocês que estão ouvindo um desejo de pesquisar, porque atrás de cada informação dessa tem muitas outras. Bom, num grau maior ou menor, cada um de nós manifesta o Espírito Santo. Ele vem sobre nós quando nós nascemos. Quando o primeiro sopro toca o pulmão do recém-nascido e pela primeira vez ele emite um som vigoroso que é confundido com um choro qualquer,
Aquela é uma emissão de um som sagrado, o primeiro som. Dizem os mestres que naquele momento o Mahashohan sopra sobre o bebê. Isso é muito bonito. A partir daí, todo ser vivente tem o Espírito de Deus dentro de si. Naturalmente que uns mais, outros menos, de acordo com a condição, mas todos nós vivemos porque o Espírito de Deus está em nós. A descida do Espírito Santo sobre nós deve ser compreendida como uma coisa comum, natural, que deveria fazer parte da nossa vida como qualquer outra coisa, porque o Espírito de Deus está permanentemente conosco. O comum deveria ser que as esferas do nosso corpo causal estivessem permanentemente ativadas, descendo sobre a nossa forma, nos tornando completos. Devemos nos lembrar também de que quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, revela aspectos divinos daquela pessoa que não estavam aparentes, mas que existiam, faltando apenas se manifestar. No entanto, tudo isso que eu estou dizendo muitas vezes é confundido e fala-se da descida do Espírito Santo como algo extraordinário, um fenômeno. E as pessoas adoram fenômenos e começam a correr atrás da manifestação do Espírito Santo para ver o espetáculo da manifestação do Espírito Santo. Então, por causa dessa forma de ver o assunto, da limitação do entendimento dessas coisas, esse tema que eu estou abordando pode ter a sua compreensão distorcida. E eu quero falar um pouco para vocês a respeito disso. Em muitos lugares, as pessoas buscam os efeitos extraordinários e querem, de alguma forma, provocar coisas extraordinárias. Quando a intenção de quem invoca o Espírito Santo não é correta, quando os motivos não são corretos, quando a pessoa está indo através da manifestação de um fenômeno extraordinário, seja por curiosidade, vaidade, exibicionismo, etc., ela está indo atrás da manifestação de um espírito, mas não do Espírito Santo. Há muitos espíritos e nem todos são santos. Vejam bem, há pessoas que apresentam algum grau de insanidade mental ou emocional e por causa dessa doença podem falar coisas estranhas, pode apresentar a manifestação de fenômenos. Isso pode parecer o espírito falando, mas naturalmente isso é o seu próprio espírito que está realmente falando. Outra situação é uma situação em que a pessoa entra em transe. Ela pode falar coisas incomuns, referir-se a outras culturas, falar em outras línguas, falar de coisas de outras épocas. E mesmo uma pessoa em transe pode estar no estado de regressão, vivenciar coisas de outras vidas. Isso pode ser confundido por pessoas que não compreendem bem o assunto. Elas podem ficar maravilhadas e daí pode surgir realmente uma confusão sobre o que está acontecendo e sobre se isso seria o Espírito Santo descendo. Outra situação, que é chamado um estado alterado de consciência, muita gente acessa outras formas de pensamentos e palavras estranhos aos seus e pode dar voz a essas coisas. Isso é muito comum. Isso não é manifestação do Espírito Santo, mas manifestação de espíritos, ou de uma manifestação espiritual, mas não manifestação do Espírito Santo, tal como nós estamos falando aqui. Entidades do plano astral podem tomar a palavra através de pessoas vivas e falar coisas, profetizar, falar coisas que vão acontecer, falar do passado, sobre coisas invisíveis aos nossos olhos humanos, etc., e serem confundidas com o Espírito Santo. Entidades desencarnadas podem falar por outras vozes. Por isso,
elas são consideradas pelos mestres ascensos como impostores do Espírito Santo, porque fazem-se passar por quem não são. No Antigo Testamento e também no Novo, há muitas passagens que envolvem história de espíritos que se manifestam, mas que não são santos, e nós vemos inúmeras passagens em que Jesus, os apóstolos e outros do Antigo Testamento repreendem esses espíritos publicamente, denunciando-os e dizendo: esses espíritos são impuros. E eles usam para esses espíritos palavras muito fortes, no sentido de dizer: saiam daqui, esse corpo é o corpo de Deus, etc. Mas muitos desses espíritos se dizem santos. E aí que é interessante vocês fazerem um estudo mais aprofundado sobre esse tema, porque as Sagradas Escrituras estão repletas de exemplos dessas denúncias que são feitas por Jesus, apóstolos, profetas e tudo, exortando o povo para não ficarem ouvindo todos os espíritos. Nós sabemos que a nossa época é um tempo de falsos profetas, e por isso, sobre esse assunto tão maravilhoso, o Espírito Santo, devemos ter bom discernimento. Um dos dons do Espírito Santo, segundo o cristianismo, é o discernimento dos espíritos. Os mestres ascensos falam muitas coisas a respeito desse dom, e também esse dom merece um estudo à parte. Discernimento dos espíritos. Ora, se há necessidade de haver um discernimento entre os espíritos, isso quer dizer que existem muitos tipos de espíritos e que precisamos ter a condição de distingui-los. Existe o espírito que é santo e existem outros espíritos. E agora vamos voltar ao início da nossa palestra, quando eu falava que temos no nosso corpo causal muitas qualidades e que essas qualidades podem ser invocadas, que elas podem descer sobre nós. Eu penso que essa é a grande mensagem para vocês. Aquilo que nós temos guardado no céu pode ser invocado para que nós possamos ter a posse dessas qualidades em ômega. Vamos nos lembrar que nós podemos ser movidos por impulsos divinos, muitas vezes incompreensíveis à nossa mente externa. Quantas vezes nós somos movidos sem nos darmos conta para encontrarmos pessoas, para irmos a algum lugar, fazer alguma coisa? Quem nunca passou por uma experiência dessas? Nós sabemos que o Espírito Santo move. O Espírito Santo nos move, e permanentemente. Mas pode nos mover mais ainda, se, como dizem os mestres, soubermos nos entregar a Ele sem resistir. Mas isso vai exigir de nós muita santidade. Mas o Espírito Santo santifica. O treinamento do discípulo em relação ao Espírito Santo é primeiramente o treinamento de aumentar a capacidade de amar. Essencialmente isso. De viver em comunidade. De compartilhar dons. A capacidade de servir precisa ser aumentada e a obediência à voz interior intensificada. Mas essencialmente aumentarmos a capacidade de amar e de viver uns com os outros. Na prática, isso vai exigir uma grande transformação. Mas se nós começarmos hoje, vamos começar a ver a nossa família, a nossa pequena comunidade espiritual, como a nossa grande oportunidade de amar, de viver em comum, e dessa forma recebemos o Espírito Santo, que atua coletivamente em prol de uma missão. Quando o Espírito Santo age, temos a necessidade incessante de louvar, agradecer. Somos invadidos pelo sentimento da grandiosidade de Deus. Sentimos como que um jorro brotar do coração. E temos então um desejo forte de engrandecer a fonte de todas essas maravilhas e enaltecer com transbordamento de coração
todas essas maravilhas que testemunhamos. Esse louvor contínuo do coração, essa gratidão profunda e eterna, é uma coisa que brota em nós como fruto da ação do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo alarga nossos limites pessoais, fazendo-nos mais completos para o exercício de uma missão. E uma grande reflexão que eu deixo para todos. Os dons através dos quais o Espírito Santo se manifestou na era de Peixes serão os mesmos que manifestará e está manifestando na era de Aquário? Nesse caso, quais seriam os principais dons que o Espírito Santo manifesta e vai manifestar nesses tempos atuais e futuros? Que sinais e prodígios o amado Saint Germain está preparando para o nascer dessa era de Aquário? E para finalizar, eu deixo uma reflexão a respeito de um dom do Espírito Santo que eu considero maravilhoso, especialmente maravilhoso, que é o dom da fortaleza. O Espírito de Deus invade o nosso ser e nos conduz, em meio às mais terríveis dificuldades, a realizar a vontade de Deus. O servo de Deus, revestido dessa força que vem do alto, avança com coragem. Não importa seus limites pessoais, nem sua fraqueza, porque Deus é o seu rochedo, seu apoio, a rocha que o sustenta. O dom da fortaleza torna a pessoa perseverante até o fim, haja o que houver, capaz de grandes empreendimentos com grande audácia, não se intimida com os obstáculos que possam aparecer no seu caminho. O dom da fortaleza faz com que nós nos sintamos contando unicamente com Deus. Com fé, nós nos apoiamos nele. O dom da fortaleza animou os apóstolos naqueles primeiros tempos difíceis e há de nos apoiar e animar nesses tempos e que estamos anunciando a era de Aquários. Moveu muitos santos, muitos discípulos. Cobertos pelo dom da fortaleza, nada detém o ungido, nem as contradições do mundo, nem a luta das forças do mal, nem o sentimento de fragilidade pessoal, nem as ciladas do inimigo, nem as tarefas sobre-humanas a que Deus o conduz. Nada pode deter o movimento daquele que o Espírito de Deus conduz. Nem mesmo a morte, porque caso ela venha a acontecer, o ser que se eleva lança seu manto sobre os seres que ficam no exercício final de doação e amor. No ser habitado pelo Espírito de Deus, a confiança é inabalável. Ele confia em Deus e tudo mais o deixa indiferente. Com absoluta confiança, ele prossegue a obra de Deus. E isso excede as forças da condição humana, porque é Deus quem age nele. Eu deixo essa mensagem para você, que trabalha pelos ensinamentos dos mestres ascensos. Nós estamos começando a era de Aquário, e essa era exige muito de nós, muito destemor, muita ousadia, muita perseverança, muita força. E nós só vamos conseguir manifestar a era de Aquários, que é o sonho de Saint Germain de toda a humanidade, se nós tivermos em nós o dom da fortaleza. Mas para termos o dom da fortaleza, nós precisamos ter a descida do Espírito Santo sobre nós, e essa descida só acontece se estivermos juntos, porque é da natureza do Espírito Santo o amor e a vida em comum. Então vamos, meus amigos, lembrar dessas coisas. Que precisamos ser ousados, porque existe uma era para abrir definitivamente, seguindo os passos daqueles que nos antecederam. E nós podemos nos dar as mãos, cada um sendo quem é, continuando a fazer o que está fazendo, mas unidos, irmanados, como irmãos que querem a mesma coisa, a vinda de uma nova era para o planeta Terra. Eu termino agora com uma invocação ao Espírito Santo,
pedindo que o Espírito de Deus envolva você, sua família, sua vida, o Brasil e todo o planeta. Ó Espírito do Altíssimo, ó sopro sagrado, ó línguas de fogo ardentes, ó pomba do Espírito que desce sobre minha forma, ó luz cristalina que desce a montanha sagrada, ó brisa divina que desce do céu, ó vento impetuoso que me leva pelo caminho, ó luz eterna do corpo causal, ó amor abrasador. Arrebata-me com tua presença, toma-me e me conduz. Precipita sobre mim tua luz, reveste-me da tua armadura, dá-me tua intrepidez, forja em mim o guerreiro que eu sou. Faz tua torrente trespassar a minha forma, lança sobre mim com intensidade o teu fogo, modela-me segundo o teu amor. Eu me entrego, aceito ser conduzida, desejo ser arrebatada. Dou-te passagem, ofereço-te meu cálice. Move-me, guia meus passos. Sou como a pluma que é levada pelo teu vento. Toca-me, batiza-me, ó luz que estás presente em toda parte. Unge-me, consagra-me, sela-me em ti. Que essas palavras, essa invocação, seja feita em nome do seu Santo Cristo pessoal, se você assim o desejar, e dessa forma que o Espírito do Altíssimo esteja sobre você. Obrigada.